Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Priscila Moraes, sou docente nos cursos de Administração e Engenharias. Hoje, em particular, estou representando os meus colegas da Engenharia da Computação. Agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente inovadora. Hoje nós temos um palestrante muito especial, o Gabriel Lira Batista. Ele é gestor de tecnologia da Toledo do Brasil. Ele vai trazer para a gente uma palestra muito importante, Tecnologias Emergentes. Gabriel, seja muito bem-vindo no CIT do Unisalesiano. Obrigado, Priscila. Agradeço aí ao Unisalesiano pelo convite. É sempre agradável participar de um congresso, ainda mais falando de tecnologia na educação. Para mim, falar sobre tecnologias emergentes é sempre interessante, é o meu dia a dia. Acabo tendo o privilégio de ter contato com todas essas tecnologias de alguma maneira e fico muito feliz de poder contribuir aí para o congresso de vocês. Com certeza será muito produtivo para todos os nossos alunos. A palavra é sua. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, vamos lá. A gente está falando aqui de tecnologias emergentes. Eu já deixo aí, né, como a Priscila comentou, eu sou o Gabriel. Hoje eu sou gestor de tecnologia dentro da Toledo do Brasil. Também leciono, atuo no curso de engenharia de computação e tenho uma série de atividades que, no final das contas, estão muito relacionadas com a computação no dia a dia. Deixo aí meu LinkedIn, se vocês quiserem entrar em contato. É um prazer aí contribuir num outro momento natural que a gente possa vir a ter, tá bom? Eu trouxe aqui uma palestra rápida, trazendo temas bem relevantes para a atualidade, algumas coisas até um pouco mais futuristas, que podem ajudar você que está aí assistindo à palestra e a todo o evento, a refletir sobre o futuro da tecnologia para os próximos anos, tá? Então, na essência, vou fazer uma apresentação rápida da onde está surgindo tudo isso que eu estou trazendo como base, mencionar um pouco da revolução que a gente está vivendo, trazer tecnologias emergentes que a sociedade está discutindo e mostrar em destaque 3 delas, tá? E fecho com uma reflexão final que pode ser útil aí para os próximos estudos de todos que estiverem envolvidos aí dentro dessa apresentação. Então, eu gosto muito desse slide, eu gosto muito desse material. Tem a referência de todos os links depois para vocês lá no final da minha apresentação, mas na essência ele fala a evolução, né, a revolução da indústria nos últimos séculos. Então veja, a gente começou com uma indústria 1.0 que era totalmente mecânica, dependendo do vapor. Passamos pela produção em massa na indústria 2.0, onde surge a eletricidade. Com a indústria 3.0, a gente tem os computadores, a automação. E a gente está acostumado a falar, né, e a escutar sobre a indústria 4.0, onde você fala do conceito de IoT, de Machine Learning, e isso é muito, muito disseminado no mercado. Mas algum tempo atrás eu escutei esse termo aqui, indústria 5.0, e efetivamente, realmente o que a gente está buscando atingir para os próximos anos, onde você vai ter uma colaboração muito forte entre homem e robô, o uso de sistemas cognitivos, e aí a gente começa a ter o robô refletindo, não, porque refletir seria muito forte, mas a gente começa a falar da cognição da inteligência artificial, por exemplo, estar vendo, estar ouvindo, estar falando conosco. E uma outra coisa muito forte que a gente vai perceber é a customização, a flexibilização das soluções tecnológicas que a gente vai entregar. Ou seja, algo muito personalizado. Na essência, a gente está falando de uma personalização
da tecnologia na palma da mão, ou não necessariamente na palma da mão quando a gente fala no celular, mas próximo ao humano, fazendo uma colaboração muito mais forte do que a gente tem hoje, né? Então, se a gente olhar para a essência da indústria 4.0, a gente traz esse conceito de humanos sendo o centro, né, de toda o contexto que a gente está falando, alinhado com uma resiliência natural que a gente precisa, porque os sistemas não podem parar, né? E muito forte com o aspecto de sustentabilidade. A sustentabilidade não necessariamente e exclusivamente falando de questões de meio ambiente, mas de trazer soluções sustentáveis para o mundo, economicamente falando. Tá? Então, essa indústria 5.0, ela surge aí como um mecanismo para a gente usar mais da tecnologia. E eu gosto aqui de ressaltar o seguinte aspecto. Nunca entenda a tecnologia, por mais que ela seja emergente, não entenda a tecnologia sendo o objetivo final. A tecnologia sempre é o meio, ela está sempre associada a um propósito. Então, quando a gente fala em centrar a experiência no humano, você está trazendo um propósito, e aí sim as tecnologias emergentes podem ser úteis para que esse caminho de centrar o mundo para o homem acabe sendo uma coisa mais significativa do que simplesmente usar a tecnologia por tecnologia. Mas como o papo aqui está muito mais relacionado com o aspecto de tecnologia, eu deixo aqui tendências tecnológicas para a gente refletir. Tá? Eu vou dar um zoom nesses dois gráficos do Gartner. O Gartner faz pesquisas o tempo inteiro de diversos assuntos, e lógico que ele naturalmente traz as tendências tecnológicas aí, mostrando o que a gente chama de hype, né, em que momento, né, nesse primeiro slide aqui, a gente consegue ver, deixa eu inclusive usar o apontador, a gente consegue ver, né, em que momento cada uma das tecnologias está, a gente já vai dar um zoom para esse slide, e outro é o impacto, né, o impacto no tempo, porque muitas tecnologias que a gente está vendo hoje sendo utilizadas em larga escala, vou dar um exemplo, né, computação em nuvem é uma coisa que está sendo usada em larga escala. Há alguns anos atrás ele era um hype, há um pouco mais de anos atrás ele era, na verdade, uma tendência. Então, veja, o Gartner, o que ele faz? Ele vai acompanhando essas tecnologias e vai trazendo aí para a sociedade, para quem está pesquisando, para quem está estudando e para quem está olhando para as novas tendências tecnológicas, um norte de como o mundo está tratando cada uma delas. E aí, quando a gente olha para o primeiro gráfico, que é o gráfico que traz aí o hype da tecnologia, vejam que a gente está falando aqui de soluções nativas em cloud, ainda no hype, mas o Generative AI, que é um dos pontos aqui de discussão que eu vou trazer para vocês, muito no hype. Nós tivemos em 2023 o lançamento do finalzinho de 2022, na verdade, né, o lançamento do ChatGPT, o 3.5, o GPT já é até um pouco mais antigo do que isso, mas com o boom do ChatGPT que aconteceu lá em novembro de 22 e que foi explorado ao longo de 23 e está sendo explorado também nesse ano de 2024, a gente pode certamente dizer, se tem uma coisa que está no hype, é a inteligência artificial generativa. Tá? Mas existem outras coisas vindo, e não vou entrar muito no mérito de cada uma delas, não é meu objetivo aqui trazer o detalhe de cada uma delas, mas sim pontuar e até permitir que vocês tenham noção que exista, né, tenham conhecimento, tomem conhecimento, se é que já não conhecem, desse tipo de pesquisa que o Gartner nos traz, mas tem várias tecnologias aqui que estão sendo levantadas. Vou dar um exemplo, Cloud Sustainability. Por que sustentabilidade da nuvem? Porque na essência, quando a gente fala de utilizar a nuvem, a gente fica falando nuvem, 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 mas na essência a gente está falando
de computadores conectados à internet dentro de grandes data centers, consumindo muito, mas muito recurso elétrico, por exemplo. Então, o gasto com energia de um data center é muito alto. Quando a gente fala em usar inteligência artificial, o gasto em consumo de energia aumenta ainda mais. E quando eu falo de inteligência artificial generativa, aumenta ainda mais. Sendo assim, a gente vai ter que se preocupar, e a gente começa a escutar nos eventos, em todos os momentos aí, a gente começa a escutar que existe uma questão de se preocupar como a gente vai dar conta em termos de energia de todos esses data centers que o mundo vai precisar. Tá? Então esse é um exemplo de uma coisa que ainda está chegando no hype, perdão, mas que eu entendo que vai ser necessário a sociedade discutir. Além disso, se a gente olhar com essa visão de proximidade, o que está mais próximo? Veja, olha, o que o Gartner diz que é o agora, de 0 a 1 anos, olha que o Generative AI novamente sendo trazido. Mas existem coisas mais a longo prazo, que vão acontecer a longo prazo. É importante ressaltar que nem sempre o Gartner acerta, nem sempre uma tendência tecnológica ela se consolida e vira o que a gente chama de algo escalável e que todo mundo utiliza, certo? Mas esse mapeamento de tendências tecnológicas acaba sendo importante para a gente ficar monitorando aquilo que efetivamente vai acontecer. Tá? E aí eu queria destacar 3 itens aqui. Eu queria destacar a Generative AI com um pouco mais de detalhe, que é uma coisa que a gente está dizendo aqui que vai acontecer agora, que na verdade que está acontecendo. Tá? Queria destacar o aspecto de Responsible AI, que é um assunto que já tem sido muito discutido nos últimos anos, mas que depende de uma maturidade do mercado para evoluir, certo? E o último, que é um pouquinho mais para frente, a gente já está falando de 6 a 8 anos, ou seja, a gente já está falando de 2030 para frente, com certeza, que são os processadores quânticos, certo? Que vão revolucionar a computação, certo? Uma vez que se consiga efetivamente transformá-los em realidade para o mercado, ok? Nessa linha, quando eu falo de IA generativa, é importante entender que a IA generativa ela faz parte da inteligência artificial, que já é estudada desde da década de 50 do século passado, do milênio passado, né, 1950, e o que ela faz na essência, a IA generativa, ela faz previsão da próxima palavra, então ela tem essa habilidade de gerar conteúdo. Mas como que ela gera esse conteúdo? Porque na verdade ela foi treinada com muitos textos, e aí sim ela consegue fazer a previsão de qual é a melhor próxima palavra para cada uma das respostas, para cada um dos itens que ela está construindo a partir de uma determinada pergunta. Na essência é isso. Você pergunta, é o prompt, e ela responde. Ela acha a resposta através da conexão daquela pergunta com contextos que ela já conhece na essência. Ponto importante aí, para vocês terem uma ideia, para você treinar uma IA generativa, ou seja, para você treinar, por exemplo, o GPT-4, né, a OpenAI, que é a empresa responsável por esse modelo, né, de IA generativa, ela demorou algo em torno de 1 mês a 1 mês e meio dentro de uma gama de computadores com placas de GPU, muito poder de processamento, poder computacional, para conseguir chegar no treinamento. Lógico que depois, assim como existe
a questão na inteligência artificial, o momento de treinamento e o momento de inferência, ela também precisa de muito poder computacional para ser executada. Uma curiosidade, computadores que nós temos em casa não têm a capacidade computacional para fazer o processamento e a execução de uma IA generativa. Ou seja, é algo que está muito ligado a muito poder computacional na nuvem, tá? Mas o que eu trouxe aqui é a gente entender, né, o que é a IA generativa. Aqui eu estou usando o Copilot da Microsoft, que faz uso, no final das contas, de modelos como o GPT, porque existe uma parceria entre Microsoft e Copilot, certo? Em que eu fiz uma pergunta simples, olha, se você listar as 5 tecnologias emergentes que todo profissional da área de computação deveria conhecer, quais seriam elas? Aí ele trouxe aqui as 5. E se você olhar essas 5 aqui, elas estão lá no gráfico do hype do Gartner, tá? Elas também estão por lá, que é a inteligência artificial e o machine learning, de uma maneira geral, certo? E aqui ela traz, além de conhecer, além da questão da inteligência artificial e machine learning, ele fala que em conhecimentos de algoritmos, redes neurais e processamento de linguagem natural, que são essenciais. O processamento de linguagem natural é um dos princípios usados dentro da IA generativa para conseguir fazer isso que a gente está vendo aqui, ter esse resultado que a gente está vendo aqui. Tá? Ele traz também, como resposta, a computação em nuvem, ele traz o blockchain, que é uma tecnologia que está muito ligado hoje à parte de cadeia de suprimentos, a bancos, então você tem todas as moedas digitais, como o Bitcoin, e alguma coisa de gestão de contratos. Tá? A internet das coisas, que é a conexão dos diferentes devices que não são exclusivamente computadores, à nuvem para você fazer processamento de dados, e a cibersegurança, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe quando eu falar do aspecto da inteligência artificial com responsabilidade. Curioso, né? Veja, isso aqui foi gerado totalmente por uma ferramenta de copiloto. Nós sabemos, a gente está usando isso no dia a dia, mas eu gosto do termo copiloto e eu quero que todos entendam aqui que a IA generativa, que está totalmente no hype, ela não vem substituir o ser humano, não é essa a intenção dela, mas com certeza aquele ser humano que não usar a inteligência artificial generativa vai ser substituído por um ser humano que utiliza. Tá? Então, fiquem com essa mensagem e vejam que a IA generativa ela pode ajudar você em tarefas do dia a dia. Por exemplo, eu trouxe aqui, me dá uma coisa mais futurista, porque a IA generativa tem esse conceito de permitir a criação, você pode parametrizar a IA generativa, a gente chama isso de temperatura, quando você configura a IA generativa, e ela pode chegar a falar coisas que nós temos dúvidas se são realmente verdade ou não. A gente chama isso de alucinação, inclusive, é um termo, tá? A IA generativa alucina, porque na essência ela não está pensando, ela não está refletindo, ela só está achando a melhor combinação de palavras para aquela pergunta que foi realizada dentro de um contexto que foi determinado. Tá? Então ele trouxe aqui algumas coisas futuristas que confesso que eu não fui no detalhe ver, pô, isso é verdade ainda, isso está atacando ainda, não era a intenção aqui, era simplesmente mostrar o poder da IA generativa para vocês. Mas mais do que isso, eu queria mostrar para vocês agora, no próximo slide, um vídeo. Tá? Esse vídeo, ele na essência, esse vídeo foi apresentado no Microsoft Build desse ano. Eu tive a oportunidade e a felicidade aí de participar do evento ao vivo, e foi bem bacana, né? Algumas vezes eu já tive esse privilégio de ir até os Estados Unidos e ver isso bem no início ali, né? Entendendo como é que funciona, né, o que está acontecendo, conversando com os engenheiros de computação que estão construindo isso, tá? Mas nesse vídeo a gente vê a aplicação da IA generativa no momento da programação, certo? Eu vou dar um play no vídeo. Que
GitHub Copilot gives you suggestions in your favorite editor, like here, where I'm writing unit tests. Copilot is great at meeting you where you're at, regardless of the language you're most comfortable with. So let's ask for something simple, like how to write a prime number test in Java, but let's converse in Spanish using my voice. ¿Cómo verificar si el número dado es un número primo en Java? Look at that. Gracias, Copilot. Copilot is great at turning natural language into code and back again. But what about beyond the code? With the new GitHub Copilot extensions, you can now bring the context from your connected systems to you. So now I can ask Azure where my app is deployed. I could ask what my available Azure resources are, or I could diagnose issues with my environment. And this isn't just for Azure. As Satya announced, any developer can now create extensions for GitHub Copilot, and that includes any tool in your stack, including your in-house tools, keeping you in the flow across your entire day. Actually, 75% of a developer's day is spent outside of coding, gathering requirements, writing specifications, and creating plans. Let's show how GitHub Copilot can help with that. Live on stage for the first time. So typically, my day starts by looking at GitHub issues. Looks like we want to support a rich text input for our product description. Let's open Workspace and get some help with that. Copilot interprets the intent of the issue to see what's required, and it then looks across the entire code base, and it proposes what changes should be made. This specification is fully editable, and the whole process is iterative. But actually, this looks pretty good. Copilot can now help us build a plan on how to implement this change. All right, that's a great start, but we must not forget about our documentation. So let's edit the plan and have Copilot update our README. And then we can even get Copilot's help in starting to implement the code for us. Now, this was just a simple example, but in a large enterprise codebase, there are tens of thousands of files and dozens of stakeholders involved. And that means meetings, so many meetings. Workspace helps you focus on what you need to change. And by the way, as a developer, I'm always in control. I can see exactly what changes Copilot is proposing, and I can even get a live preview. All right, let's test out the input. All right, this looks great. So I can go back and I can edit my code in VS Code, or I can submit these changes as a pull request to share with my team. GitHub Copilot, Copilot extensions, and Copilot Workspace help you stay focused on solving problems and keeping you in the flow. O que aconteceu aqui, na verdade, foi uma demonstração de como a inteligência artificial generativa dentro de um contexto, e nesse contexto de programação, ela pode gerar um impacto muito positivo, acelerando processos de desenvolvimento. Lógico que você, como desenvolvedor, você ainda está na ponta da coisa, você ainda está decidindo o que precisa ser feito, mas você vai ter um copiloto que vai te ajudar. E isso está acontecendo, eu estou trazendo aqui um exemplo do Microsoft, mas a AWS está atuando da mesma maneira, a Google está atuando da mesma maneira, e as empresas que não atuarem, né, os grandes players que não atuarem dessa maneira, vão acabar tendo dores de cabeça. Tá? E aí, cabe uma reflexão nessa hora, né? Tá, muito legal tudo isso que você está mostrando, Gabriel, mas e aí, né? A gente tem que ter tem uma série de coisas que você precisa se preocupar quando você fala de acesso a dados, uso de informação. A gente sabe da Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui no Brasil já existe há algum tempo e que precisa ser respeitada. Então, associado a essa tecnologia emergente de inteligência artificial e generativa, né, e associado a toda a inteligência artificial que já é discutida há um bom tempo, vem a questão de você trabalhar com uma inteligência artificial de forma responsável. E eu tomei o cuidado de deixar os links aqui para vocês, e depois vou compartilhar essa apresentação de links de todos os grandes players, Google,
Microsoft, AWS, falando na mesma língua. Então, esses grandes players, eles trazem a preocupação e também trazem para toda a sociedade a importância de você ser imparcial, explicar claramente o que você está fazendo em termos de análise de dados, respeitar a privacidade, olhar sobre a ótica de segurança, porque eu não sei se todos sabem, uma informação bem interessante, o cybercrime no mundo é a terceira maior economia. Isso significa dizer que é muito legal todo esse aspecto e essa onda de inteligência artificial que a gente está vivendo, mas a gente não pode esquecer que existem pessoas que estão atacando também e usando, fazendo uso dessa inteligência para o mal e trazendo crimes de segurança cibernética. Então existe também essa preocupação com segurança, o controle da informação, trazer informações que são realmente verdades e que sejam robustas, com uma governança de dados para que você não acesse coisas que não deve e tenha acesso correto nas coisas que precisa, certo? De uma forma muito transparente. Então, os princípios da Responsible AI, eles estão disseminados nos materiais dos grandes players, e deixo claro aqui que isso é uma iniciativa mundial e inclusive está lá no Gartner, tá, como uma coisa a se preocupar. Nessa mesma linha, entra o aspecto de segurança e entra o aspecto de você fazer o que a gente chama de security by design, ou seja, segurança na construção de novas aplicações, não pode ser uma coisa que você vai ver depois. Você, na verdade, tem que se preocupar com o aspecto de segurança por design. Por default, você tem que pensar em todas as proteções que você precisa fazer. Por default, você tem que ter padrões muito bem claros. Por default, você tem que se preocupar com um aprimoramento contínuo dos aspectos de segurança. Por default, você tem que trazer uma cultura de segurança, de governança dentro do ambiente que você está construindo uma determinada solução. Então, esse aspecto de segurança, ele também entra como não uma tecnologia, mas uma tendência emergente em todas as tecnologias emergentes que surgirem. Não há como desgrudar hoje em dia uma tecnologia que surge do aspecto de segurança. Não há como você fazer a construção de uma nova solução, o uso de uma nova tecnologia sem se preocupar com o aspecto de segurança, porque volta naquele ponto que eu mencionei, e que o crime cibernético movimenta muito dinheiro. E você tem que se proteger disso. Como que a gente se protege disso? A gente se protege disso fazendo security by design e fazendo também privacy by design, né? Privacidade por design, que é um ponto importante para ser tratado. E aí, caminhando um pouquinho para o final, eu entro no futuro, futuro mesmo, que é a computação quântica, tá? Uma curiosidade, a computação quântica também já está sendo estudado pelos grandes players, IBM, Google, Microsoft, AWS, todos esses grandes players estão estudando a computação quântica. Alguns desses players já possuem, por exemplo, a Google já tem um computador quântico, a Microsoft já tem o seu computador quântico, mas a grande questão é que isso está ainda no nível de pesquisa acadêmica. Então, a computação quântica hoje, ela é um conceito, certo? Que muda completamente o que a gente sabe dos computadores, porque os computadores hoje trabalham com lógica binária, e no caso da computação quântica, você não tem mais o conceito de lógica binária associado a ele, mas o que você ganha com a computação quântica? Qual que é o grande motivo de estar se estudando a computação quântica? É porque você consegue, não com os bits, mas com os qubits, que são as unidades quânticas de bits, você consegue, com poucos qubits, fazer o que um computador normal não consegue fazer em termos de tempo de processamento. O tempo de processamento
ele é muito maior, ele é muito, o tempo de processamento, perdão, a capacidade de processamento é muito maior dentro de um computador quântico, ou seja, o tempo de execução de tarefas em computadores quânticos tende a ser muito menor, mas muito menor mesmo, tá? Então, lógico que os computadores quânticos não vão resolver qualquer problema, mas aqui nesse material do Gartner, ele traz aqui que o computador quântico ele tem a chance de atacar questões como área química, área de otimização, o próprio machine learning, pesquisa de ciência e problemas desconhecidos. E aí, aqui é viajar realmente, vou usar o termo viajar na maionese, né? Quer dizer, você viajar mesmo nas possibilidades. O computador quântico tem uma chance muito grande de revolucionar a nossa sociedade, revolucionar mais forte do que o que a gente está vendo hoje de inteligência artificial. Mas não sei se vocês lembram no slide que eu mostrei quando que isso tende a acontecer. Todo mundo que está fazendo pesquisa em computação quântica, pesquisa científica, pesquisa forte, pesquisa séria em computação quântica, vou mencionar aqui, o Itaú tem uma unidade de estudo do computador quântico, o Bradesco tem, os grandes bancos estão estudando computação quântica, porque essa aceleração, além da academia, por que essas empresas estão estudando? Porque essa aceleração do tempo de processamento, ou seja, diminuição do tempo de processamento, vai permitir, por exemplo, que as nossas criptografias que hoje existem para garantir a segurança sejam quebradas muito rapidamente. Então a gente está estudando, a sociedade está estudando o computador quântico, entendendo que ele pode se tornar um risco se cair em mãos erradas. Do mesmo jeito que a aceleração da computação na química pode permitir a descoberta de vacinas muito mais rápido, mas ao mesmo tempo pode causar a descoberta de vírus muito mais rápido. Então existe uma corrida por pesquisa nesse âmbito da computação quântica, mas quero deixar claro aqui que hoje isso não é uma coisa para larga escala, isso ainda está no estado da arte sendo pesquisado de forma acadêmica, mas acho importante para aqueles que se interessarem um pouco, começarem a pesquisar, entender como é que funciona, já existe como simular tudo isso que eu estou trazendo aqui de novidade, não é mais bit, é qubit, ou seja, existe um cenário aí sendo vislumbrado que em pouco tempo talvez mude completamente o que a gente conhece de computação. E aí, para terminar, eu fecho com uma reflexão, né, entendendo e deixando claro para todos que estão assistindo que nós temos um momento de muitas oportunidades. Nós também temos um momento de muita responsabilidade atuando na área de computação. E faço a provocação para vocês imaginarem o que vai acontecer com a união de todos esses conceitos e a possibilidade da computação quântica se tornar realidade. Então imagina, veja, se a inteligência artificial generativa já é poderosa do jeito que a gente está vendo, apesar de que muitas pessoas, grandes especialistas falarem, hoje a inteligência artificial ela é uma boa intenção, é um indivíduo de boa intenção, mas e quando a gente tiver uma computação quântica? Puxa, a parte de segurança, ela já tem muita coisa sendo estudada, mas e quando nós tivermos a computação quântica? Então, eu quero que vocês que estão estudando aqui na Unisalesiano, pensem nesse futuro que nós vamos viver, de mais velocidade, mais poder computacional, lembrando da responsabilidade que a gente tem com sustentabilidade também, que inevitavelmente vai ser um ponto que vai ser discutido, precisa ser discutido por conta de todo o consumo de energia e emissão de CO2 que a gente acaba tendo naturalmente por conta desse consumo de energia, mas eu vejo no futuro, graças a todas essas tecnologias emergentes, de novo, muitas oportunidades, mas a gente tem que sempre pensar que nosso papel na sociedade como engenheiro de computação é de muita responsabilidade. Legal? Termino aqui minha fala,
Deixo para vocês links úteis, depois eu vou compartilhar esse material, espero que consiga chegar de forma bem bacana aí na mão de cada um que estiver interessado, certo? E termino aqui a minha apresentação, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nesse congresso. Gabriel, muito obrigada pela sua valiosa contribuição ao CIT. Tenho certeza que foi muito produtivo para os nossos alunos e passo para você agora as suas palavras finais. As palavras são de agradecimento, sempre é bom ter um espaço para falar, deixo meus contatos aí através do LinkedIn para vocês, se alguém quiser bater mais papo, conversar, mandar uma mensagem. E obrigado aí pela Unisalesiano mais uma vez pelo convite, a professora Priscila aí pelo convite também.